Você foi chamado pelo Senhor. E a nossa adoração ao Senhor, ela não pode ser carnal. Ela não pode ser uma adoração emotiva, algo com emoção. Ela tem que ser em espírito. Deus, Ele é espírito. E Ele recebe a nossa adoração quando nós adoramos em espírito e em verdade. Por isso o Senhor diz que os olhos dele procuram tais adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não por emoção, não por algo, ou por isso ou por aquilo, mas em espírito. Com devoção ao Senhor, com agradecimento ao Senhor, sabendo que só estamos vivos porque o Senhor nos fornece o sopro da vida, sabendo que só estamos vivos porque o Senhor nos guardou durante todos esses dias, sabendo que nós podemos nos reunir numa noite como essa porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. O Senhor é fiel na tua vida. O Senhor não deixou faltar o pão, o Senhor não deixou faltar nada. A doença, a tristeza, a alegria, nada falta. Por que, pastor, a doença não falta? Não falta também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estar com Jesus não é um passe livre para nunca mais ter nada, não. Estar com Jesus é um passe livre para o céu, sabendo que aqui nós passamos por aflições, passamos por problemas, mas temos algo em meta. A nossa meta é o céu, a nossa meta é o Senhor, aleluia. E nesse momento, quando nós nos reunimos como igreja, os irmãos aqui, como igreja, um sendo membro do outro, é o momento de nós adorarmos em agradecimento a Ele, adorarmos por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, adorarmos por tudo que Ele permitiu nós passarmos, porque foi isso que construiu o nosso caráter cristão. É isso que tem construído a nossa mentalidade de fé, o nosso caráter cristão. Amém? Em espírito, em verdade, adore o Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
nosso viver. Eles veem, Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Fui teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tenho amor. aleluia. Aplauda glorificando a Ele que é santo. Antes de ler a palavra, eu quero ler uma ilustração para você. É como se fosse uma parábola, né? Uma história para ilustrar aquilo que eu vou falar nessa noite. Toda vez que eu falar para você a respeito de entregar algo, você vai se lembrar disso aqui que eu vou estar dizendo. Essa história fala de uma vaquinha. Alguém sabe a história da vaquinha? Tem várias vacas, né, pastor? Que história de vaca é essa? Então eu quero que você preste atenção na história dessa vaquinha. Eu tenho ela de cor, né, mas escrito ela fica mais bonita, porque ele tem umas palavras aqui que não é do meu dicionário, né, não sou acostumado a dizer, então daí vai aparecer na leitura. Pelo menos vai ficar mais bonito, né, essa ilustração. Diz essa leitura, né, essa ilustração, que um mestre da sabedoria passeava por uma floresta com o seu discípulo, quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao seu aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizados que temos também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza naquele lugar. Um lugar sem calçamento, a casa de madeira caindo. Os moradores eram um casal, 3 filhos vestidos com roupas rasgadas, sujas. Então aquele homem sábio se aproximou do senhor da casa, aparentemente o pai da família, e perguntou: neste lugar não há sinais de comércio, de trabalho? Como o senhor e sua família sobrevivem aqui? O sábio perguntou àquele homem. E o homem respondeu: meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos ou trocamos na cidade por outras coisas de alimento, por outros gêneros de alimento. E uma parte que nós produzimos, nós fazemos queijos, coalhada e mais outras coisas para o nosso consumo. E assim a gente vai sobrevivendo. O sábio agradeceu a informação, contemplou o lugar por mais alguns momentos, depois se despediu e foi embora. No meio do caminho ele voltou ao seu fiel discípulo, aquele jovem que estava com ele, e ordenou ao seu aprendiz: pegue aquela vaquinha, leve ao precipício que tem ali na frente e empurre ela, jogue ela lá embaixo. O jovem arregalou os olhos espantado e questionou: mestre, e sobre o fato da vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família? Mas como percebeu o silêncio do mestre, ele apenas cumpriu a ordem. Assim foi lá, soltou a vaquinha, empurrou ela de morro abaixo e viu ela cair lá embaixo e se arrebentar toda naquele precipício. Aquela cena ficou marcada na memória daquele jovem durante alguns anos. E um belo dia ele resolveu largar tudo o que havia aprendido e voltar naquele mesmo lugar e contar àquela família, pedir perdão para eles e ajudá-los. E assim fez. Mas quando se aproximava do local, avistou um sítio bonito, com árvores floridas, tudo murado, com um carro agora na garagem, e algumas crianças brincando no jardim. E ele ficou triste, ficou um pouco desesperado, imaginando que aquela família tivera que vender o sítio e sair dali.
venderam para poder sobreviver, porque as coisas apertaram. Isso era o que passava na cabeça dele. Ao passo que ia chegando lá, ele foi recebido por um caseiro muito simpático. E perguntou ele então para aquele caseiro sobre aquela família que morava ali há uns 4 anos. E o caseiro respondeu: continuam morando aqui. Espantado, o jovem entrou correndo na casa e viu que eram os mesmos a quem ele visitara antes com o seu mestre. Esse jovem então elogiou o local e perguntou ao dono, o senhor que era o dono da vaquinha: como que o senhor melhorou esse sítio e está muito bem de vida? Aquele senhor entusiasmado respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu do precipício e morreu. Dali em diante tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que nós tínhamos. Assim, alcançamos o sucesso que os seus olhos veem agora. Ponto de reflexão: todos nós temos uma vaquinha que nos dá alguma coisa básica para sobreviver, e é uma convivência com a rotina. Descubra qual é a sua. Aproveite a oportunidade para empurrar então essa sua vaquinha de morro abaixo também. Você poderá se surpreender com o potencial e a criatividade que traz dentro de você e que nunca teve a oportunidade de desenvolver. Abra-se para o novo. Amém? Quem entendeu a história da vaquinha? Amém, glória a Deus. Achei que você não tinha entendido. E é isso que acontece. Às vezes nós temos algo na nossa vida e ficamos presos àquilo, e nos mantemos presos àquilo, e as oportunidades vão vindo todos os dias. As oportunidades vêm e vão, só que um dia elas não vão vir mais. Todas as oportunidades que já passaram na tua vida, talvez algumas voltem e outras não voltam mais. Então você tem que se desprender daquilo. Você tem que se desprender dessas coisas e se abrir para o novo. Deus é contigo. Amém? E nessa palavra que nós vamos ler nessa noite, que nós vamos ver, eu quero já ir comentando a respeito dessa palavra. Você vai ver como Paulo fez isso. O apóstolo Paulo, ele chegou a fazer isso. Ele diz aqui em Filipenses capítulo 3, acompanhe lá comigo, você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, tem Bíblia lá atrás. A palavra de Deus diz no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, ó: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na nossa carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter confiança. Se alguém pensa ter razão para confiar na carne, ainda eu mais, circuncidado no 8º dia da minha vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, que é para nós, ele começa dizendo para nós aqui, amém? Aqui não é mais aos filipenses, aqui é a Igreja Batista de Ituporanga, e não é essas 4 paredes, é você. Ele começa dizendo, finalmente, meus irmãos, alegre-se em alguma coisa, e não é no carro novo, não é na casa nova, não é na roupa nova, nem no sapato novo, irmão Ademir. Ele diz que é para se alegrar no Senhor. Se alegre no Senhor. E ele diz, olha, eu estou escrevendo as mesmas coisas, mas eu não me canso de escrever isso, porque para mim não é cansativo fazer. Ele estava advertindo aqueles irmãos para eles terem cuidado com os cães, mas não era o cachorro, não era aquele cachorrinho, não era o dogzinho, não. Eram as pessoas que são como cães, né? Aquelas pessoas agressivas, pessoas que você tem que tomar muito cuidado. E ele ainda diz assim, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão.
Porque no meio deles existia ali muitos fariseus, muitos judeus, que foram circuncidados, e eles achavam que por causa deles ter cumprido aquelas coisas na lei, eles eram melhores do que os gentios que estavam ali. E Paulo está dizendo, vocês cuidem com isso, tomem cuidado. Ele diz, porque a nossa circuncisão não é mais aquela circuncisão que você sabe, que você conhece, que pegava a criancinha lá com 8 dias e fazia, né, no pipio dele, fazia um cortezinho ali. Não é mais essa. Paulo está dizendo, a circuncisão agora é em nós, é no nosso coração, é esse que precisa ser mudado. Daí ele diz, nós devemos de nos gloriar em Cristo, a quem nós temos confiança. Daí ele ainda diz, olha, se fosse para mim me gloriar nessas coisas, em circuncisão, em ser um ótimo judeu, em todas essas coisas, se fosse para se gloriar, eu poderia. Ele diz isso, eu poderia me gloriar nisso, porque ele diz ali, ó, embora eu tivesse razão para ter tal confiança, né? Por que eu tenho essa razão? Porque com 8 dias de vida eu fui circuncidado. Eu pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Você já pensou o cara poder dizer, eu pertenço à tribo de Benjamim? Das 12 tribos ele pertencia a uma, daquelas que Deus escolheu. Ele diz, eu sou um verdadeiro hebreu, então eu poderia me gloriar nisso. E quanto à lei, ele está dizendo, eu levava com zelo toda a lei, eu praticava toda a lei, tanto que ele diz no versículo 6, eu fui perseguidor dessa igreja, porque essa igreja, ela não vive mais a lei, ela vive em Cristo, e Paulo então, ele perseguia a igreja por causa disso. Paulo pegava a carta dos magistrados, pegava a carta lá de Roma, e ia atrás dos cristãos. Se tivesse uma reunião como essa aqui, ele chegava, prendia, e o líder, que era eu e o pastor Ricardo, nós ia para os leão. Eu não sei se ia ser bom para os leão. O pastor Ricardo até pode ser, né? Não ia ser muito bom, amargo não. Eu não ia ser muito bom. Os leões não iam gostar muito não. Mas eles iam fazer um estrago, né? Paulo está dizendo, olha, se fosse para eu me gloriar, né, em ser um excelente judeu, eu cumpri tudo aquilo que era preciso. Ele está dizendo, ele declara que ele não alcançou a perfeição. Ele declara que ele não chegou à perfeição fazendo aquilo que ele estava fazendo. Paulo ele chega a declarar isso, olha, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele fala. Eu fui um perseguidor da igreja. E no versículo 7, ele diz ali, mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe o que era a vaquinha de Paulo? Que às vezes pode ser a minha e a sua? Era isso ali. Paulo ele tinha uma vaquinha. Essa vaquinha de Paulo, pastor, essa vaquinha de Paulo fazia Paulo ser bem visto na sociedade entre os judeus. Paulo entrava e saía da onde ele queria. Paulo chegava, onde ele chegava, ele tinha autoridade. E de repente, ele diz, olha, aquilo que para mim era lucro, porque para Paulo era lucro. Porque enquanto ele estava sendo perseguidor dos crentes, dos cristãos, ele não era preso. Enquanto ele estava matando gente na arena, ele não era preso. Mas ele diz, olha, aquilo que para mim era lucro, que era prender as pessoas, fazer essas coisas aí, passei a considerar como perda. Aquilo que era lucro, eu tinha status na sociedade, Paulo está dizendo. Aonde eu chegava todo mundo me temia. Tanto que quando foi falado para o profeta ir lá orar por ele, o profeta disse, esse cara mata os cristãos, como é que eu vou lá orar por ele? Paulo diz, aquilo que eu tinha, toda aquela autoridade, tudo aquilo que eu podia fazer, tudo aquilo que eu tinha com poder e arrogância, eu passei a considerar como perda. Paulo jogou a sua vaquinha. Paulo lançou a sua vaquinha. Paulo fez a mesma coisa como aquele jovem, jogou a sua vaquinha no despenhadeiro, para alcançar coisa melhor, para alcançar coisa maior, todas as vantagens do status externo, das quais ele havia até então desfrutado, porque Paulo desfrutava disso. Imagina só, os cristãos eram usados como tocha para acender, para clarear a noite.
pendurava lá e tacava fogo no cristão, e aquilo lá ficava queimando lá, pronto, ele iluminava a cidade. Paulo deixa de ser aquele que dava ordem para matar, para agora ser perseguido. Abriu mão de tudo que tinha. E quando se fala de Paulo, eu acredito assim ser o maior de todos os apóstolos, porque abrir mão de tudo. Nós às vezes não queremos abrir mão de alguma coisa na nossa vida por Cristo. Nós não abrimos mão às vezes da nossa religiosidade, da nossa tradição, das coisas, porque nós vimos que está certo ali, mas nós não queremos abrir mão por isso, por aquilo. Paulo, ele abriu mão daquilo, ainda abriu mão, correndo o risco de ser morto. Correndo o risco de ser morto. No versículo 8 ele diz ali: mais do que isso, ele fala, considero tudo como perda, comparando com uma surpresa grande, com uma suprema grandeza de conhecimento de Cristo Jesus. Então ele diz: olha, eu considero tudo como perda, todas aquelas coisas. Ele diz: ó, me circuncidei aos 8 dias da minha vida, eu considero como perda. Fui um ótimo judeu, sou da tribo de Benjamim, mas ele diz: olha, eu considero tudo isso como perda. As portas se abriam aonde Paulo chegava, por causa do status, por causa dele ser da tribo de Benjamim, por causa dele ser um ótimo fariseu, por causa dele perseguir aquilo que Roma perseguia. Paulo então, ele diz: eu considero tudo como perda, comparado, porque ele faz uma comparação. É aquilo que eu e você precisamos fazer. Às vezes nós não fazemos essa comparação. Às vezes no momento de nós abrir mão de alguma coisa, nós não fazemos a comparação com o quê? Com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Aquilo que te prende, talvez aquilo que te segura, aquilo que está te segurando ali e você não quer perder, é porque você não comparou com o conhecimento, com a grandeza que tem em Jesus Cristo. Ele ainda diz ali: o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu considero essas coisas que perdi como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo está dizendo: tudo aquilo que já me serviu uma vez, eu considero aquilo como excremento, eu considero aquilo como fezes. Está dizendo: tudo isso aí é que o mundo quer, tudo aquilo que eu tinha e que alguém pode almejar na sua vida, Paulo está dizendo: isso aí para mim é como fezes. Ele está dizendo ali, é como esterco. Eu considero isso, eu prefiro perder tudo isso, porque perto daquilo que tem lá na frente para mim ganhar, isso aí é como esterco, Paulo está dizendo. Imagina só, o status de Paulo era muito maior do que qualquer governador, qualquer deputado, qualquer senador. O cara tinha livre acesso a tudo. E Paulo abre mão de tudo isso e diz que tudo isso, isso aí é esterco. Perto daquilo que Jesus Cristo tem para mim, isso aí não é nada, Paulo está dizendo. Ele ainda considera que não é nem perda, porque perda é quando você perde algo que tem valor. Ele já está dizendo que aquilo nem é mais perda, que aquilo é como fezes. Um homem, eu anotei aqui, não pode fazer de outras coisas o seu ganho, ou a sua confiança principal, e ao mesmo tempo querer ganhar Cristo. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém não me amar mais do que qualquer outras coisas, não é digno de ser meu discípulo. E daí quando ele coloca essas outras coisas, gente, dá até medo. Porque Jesus Cristo disse assim, pastor, irmão Ademir, Caio, ele disse assim: se você não me amar mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua mulher, do que o seu marido, do que seu filho, você não é digno de mim. Daí a gente começa a pensar: poxa, isso é perigoso? Como é que eu vou conseguir amar mais do que meu pai, mais do que a minha mãe? Só que essa palavra nós temos que só mudar um pouquinho para você entender. Esse amar, eu quero que você pense em cumprir mandamento. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. É ou não é? Ele falou:
Aquele que me ama cumpre meus mandamentos. Então Jesus Cristo está dizendo: se você não cumprir os meus mandamentos e preferir cumprir os mandamentos do seu pai, o mandamento da sua mãe, os mandamentos da sua mulher, os mandamentos do seu esposo, se você fazer isso lá e não fazer os meus, você não é digno de ser meu discípulo. Aí essa palavra faz sentido. Porque se nós pensarmos em ter que não amar a mãe, não amar o pai, daí isso aí está errado, pois a própria Bíblia manda nós honrar e amar o nosso pai, a nossa mãe. Mas quando Jesus Cristo está falando aqui, é a respeito de obediência. Eu até gostava de ir lá, eu até gostava de seguir Jesus, mas a minha mulher não quer, meu marido não quer, meu filho não quer, meu pai não quer. Quer dizer, então o mandamento dele está sendo acima de Jesus Cristo. E quando se faz isso, Jesus Cristo está dizendo que nós não somos dignos. É uma palavra dura de ouvir agora, mas é melhor nós ouvirmos agora enquanto dá tempo, de que nós ouvimos um dia de Jesus Cristo dizendo: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. De pessoas que vão se enganando dentro da igreja. Tem pessoas por aí se enganando dentro da igreja. Amam tudo, não se desprende de nada, não se desprende das coisas. Quero dizer para você, eu tenho batalhado vários anos da minha vida para construir uma casa confortável. Eu coloquei tudo lá que eu quero. E a gente rala bastante. Meu amigo aqui sabe disso. A gente rala bastante, trabalha bastante. Minha esposa amarrando ferro, nós fazendo. Eu sei que você também, não quero desmerecer você. Eu quero dizer que nós fazemos isso. Nós queremos ter o nosso aconchego, nós queremos ter o nosso lugarzinho, bonitinho, com as coisinhas todas ali, né? O irmão Hélio também tem piscina. Eu fui lá na casa dele, mas o irmão Hélio tem piscina, eu também quero ter piscina. Né? O Cílio tem piscina, eu também quero ter piscina. Como é que pode? Daí nós vamos revezar, um vai na casa do outro tomar banho, né? E fazer carne, né? Só que nada disso aí pode me prender. Eu tenho que amar Jesus Cristo muito mais do que isso. Porque sabe o que vai acontecer? Um dia Jesus Cristo vai dizer: vem. E nessa hora eu não posso olhar para trás como a mulher de Jó. A mulher de Ló, né? A mulher de Jó não eu. Ela deve ter olhado para trás, mas não, né? Mas é a mulher de Ló, tá? Eu troco Jó por Ló, Ezequias por Ezequiel, essas coisas tudo, Elias por Isaías, né? Só não troco Jesus por Genésio, né? Mas a mulher de Ló olhou para trás. Certo? Ficou com dó da casa, das coisas e virou uma estátua de sal. E às vezes nós olhamos para trás, né? Meu Deus, mas Jesus Cristo vai voltar. Para que eu vou fazer isso aqui então? Para que eu quero isso? Para que isso? Para que aquilo? Não quero nem saber. Vou trabalhar, vou fazer o dinheiro trabalhar para mim. Ele tem que ser meu servo, não eu servo dele. Ele tem que gerar o conforto para mim e para minha família, assim como você também. Faça gerar o conforto. Não adianta de nada você guardar dinheiro lá. Guardar debaixo do sofá, debaixo do travesseiro, irmão Sérgio, né? Não adianta guardar, né? Chama nós, paga pizza para nós e, né? Não precisa ficar guardando, né? Todo mundo aí vai, amém? Aí ó, é isso, todo mundo vai, né? Então, ele tem que ser nosso conforto, tem que trabalhar para nós. Mas tem pessoas que fazem as coisas do seu ganho e ficam presas nisso. Daí não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para Jesus, não tem mais tempo porque a igreja, Jesus você tem que ter na sua casa, você tem que ter quando você anda, quando você está viajando, fazendo as coisas, você tem que ter Jesus. Agora não é só ter Jesus, você tem que ter comunhão com os outros que também têm Jesus. Aí a gente forma a igreja, que a igreja não é as quatro paredes, a igreja somos nós. Se um dia nós não pudermos mais nos reunir da maneira como está acontecendo as coisas por aí, nós somos igreja. Nós nos reunimos em outro lugar. Nos reunimos em caverna, na mata, na floresta. Porque é aí que é a igreja. A igreja não é quatro paredes. Amém? Então, tem pessoas que ficam apegadas nessas coisas, né? Botam toda a sua confiança em cima de algo. Em cima do carro, em cima da casa, em cima da conta no banco. Sabe? E Jesus Cristo está dizendo: se você não amar mais a mim do que todas essas coisas, para você ver, se o dinheiro na sua família, na tua vida, com certeza, o teu filho, a tua filha, a tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe, com certeza é muito mais do que o dinheiro para você. E Jesus Cristo já começa pegando direto por isso ali. Já começa direto pelo pai, pela mãe, pelos filhos, e no final ele termina nos bens. Para você ver como é que é as coisas.
Se você está cumprindo as ordens do teu pai, da tua mãe e não está vindo para a igreja, então você não é digno de mim. Se você está preso a alguma coisa por causa dos teus bens, você não é digno de mim. Jesus mesmo está dizendo isso. Então ele está dizendo, olha, aquele que perde essas coisas, e quando ele fala perder, não está dizendo assim, agora fiquei sem nada, agora eu estou na igreja, agora eu estou sem nada, me acabei. Ele não está dizendo isso. É quando nós já não carregamos mais aquilo dentro do nosso coração, dizendo assim, ó, isso ali está preso, eu estou preso naquilo. Ele está dizendo, quando você se desprende disso, quando você lança isso para fora, aquele que perde todas as coisas, até mesmo a si, se negar a si mesmo. Ele diz, por causa de Cristo, ganha Cristo. Cristo é dele e ele é de Cristo. Quando eu me desprendo de mim mesmo, eu podia muito bem não ter reaberto a igreja com o pastor Ricardo, eu podia ter ficado de boa, ia visitar um lugar, ia visitar outro, ficava em casa de boa, estava tranquilo, a minha consciência ia estar bem, assim como você também, não precisava nem vir, não precisava vir, ficava em casa de boa, né? Vou assistir o culto pela televisão, tá bem, tá bom, né? Mas não, o que a gente faz? A gente busca, a gente faz as coisas, a gente se nega a si mesmo. Negar a si mesmo, sabe o que é? É eu deixar de fazer alguma coisa para mim e vou fazer para Deus. Eu deixar de fazer para mim, vou fazer para o irmão. Isso é negar a si mesmo. Fazer corpo. Lá na igreja, meu Deus, se vai visitante, vai estar só o pastor sozinho lá com mais alguns. Não, eu vou lá, quero fazer corpo, eu quero estar junto. Isso é negar a si mesmo. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas não, quero estar aqui. Quero estar com os irmãos. Podia estar numa festa, podia estar comer pizza, cachorro quente, não sei lá. Mas não, eu quero estar lá com os irmãos. Isso é negar a si mesmo. Jesus Cristo disse, se não se negar a si mesmo, não é digno. Fala para o senhor. Sair da zona do conforto, que o pastor Ricardo falou. Às vezes a gente fica confortável, tá tão bom assim, tá tão legal assim. Outro dia eu vou, outro dia eu faço. A pessoa lá está precisando, outro dia eu levo e faço. Outro dia. Mas às vezes o outro dia nem chega. A gente não pode prometer nada para amanhã. É se Deus quiser, vai ter amanhã. Amém? Em Lucas capítulo 9, não precisa você abrir, lá vai corroborar com isso que eu estou dizendo. 9:23. E Jesus dizia a todos, olha só, se alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida perderá. Porém, quem por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Porque que proveito para alguém tem ganhar o mundo todo e perder a sua vida e prejudicar-se a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, ele, o Filho do Homem, também se envergonhará quando vier na glória, e na do Pai e dos santos e dos anjos. Jesus Cristo está dizendo, você tem vergonha de mim? Você tem vergonha de dizer que é cristão? Então vai acontecer o quê? Um dia também eu vou ter vergonha de você. Se a gente tiver vergonha da nossa fé, sabe? Tem tanta gente aí que não tem vergonha de dizer as porcarias e as bandalheiras, as coisas que fazem, sabe? Hoje mesmo está escancarado, é ou não é? Você abre um Facebook, abre um TikTok, abre uma plataforma para assistir um filme, você vê que está escancarado assim as coisas. Não vou nem dizer essas coisas para não dar crédito a isso, né? Mas você sabe tudo que está sendo oferecido aí nos filmes aí. Os nossos super-heróis, quando a gente era criança, né? A gente tinha os super-heróis ali, os super amigos, né? A Liga da Justiça, né? Os Vingadores, esse pessoal, os nossos heróis da infância, estão transformando tudo eles em homossexuais. Sabe? Você está lá assistindo e de repente, só o Batman que ainda não. Amém? Não, Batman não, Batman. Não, se o Batman aí, acabou-se tudo. Nem o Superman, ainda bem, nossa, né? Mas você vai vendo as coisas, né? Né? Qualquer dia eu quero vir fantasiar de Batman. Né?
pregação aí do Cavaleiro das Trevas, botar medo na igreja, né? Mas os nossos super-heróis, você começa a assistir uma coisa, quando você vê, estão transformando em outra. As novelas antigamente falavam das lindezas do Pantanal, né, dos bichos, falava das situações das pessoas, né, do Jeca, lá do sítio, daquele agricultor lá, né, que nem tipo Mazzaropi, falava essas histórias bonitas. Vai ver não, nem vai ver, tá? Ia dizer para você ver, mas nem vai ver uma novela. Tá terrível, gente. Antigamente, quando eu falo antigamente, tá, eu estou dizendo assim, pouquinho tempo, né? Se eu falar antigamente, daqui a pouco você acha aí que faz muito tempo, né? Mas aí uns 20 anos atrás aí, né? Eu era bem criança ainda, né? Daí, quando nós ia assistir, passava assim um texto dizendo que aquele programa ali era impróprio para criança, tal, era censurado muitas coisas. Hoje, aquilo que passava na meia-noite em diante, que muito marmanjo ficava acordado para ver, hoje passa na sessão da tarde. Você está ali, meu Deus, troca de canal. Nossa, o menino já ia ver aí. Tá desse tipo. Então, é isso que Jesus Cristo vem dizendo para nós. Você quer negar essas coisas todas aí, que o mundo está oferecendo? Você tem que tomar uma cruz sobre você. Você vai ser taxado de o crentão, o crente bíblia, o irmãozinho, o aleluia. Essa é a cruz que você vai carregar. Lá no teu trabalho, lá no teu bairro, talvez as pessoas vão rir de você quando você vai na igreja. No nosso caso, eles falaram que nós fizemos uma casa porque rezar dá. E olha, dá mesmo. Graças a Deus, rezar dá mesmo. Deus dá a benção pra gente. Deus abençoa mesmo, rezar dá mesmo, glória a Deus. Então, você vai ser taxado dessas coisas. Isso é tomar a cruz. É você abrir mão das outras coisas, jogar a vaquinha fora, se destronar, jogar a vaquinha fora. Agora eu pego a minha cruz e vou seguir Jesus. Seguir Jesus é ser caluniado sem ter nada, ser perseguido. Você vai deixar, às vezes vai aparecer negócios bons, mas você vai ter que mentir para ganhar. E daí, por amor a Cristo, você vai dizer, não dá para fazer. E esse carro, como é que tá? Você sabe que o carro está batendo o motor, já botou óleo mais grosso, já porque está fumaciando, já a marcha já está arranhando quando passa da terceira para a quarta, né? Não engata mais a ré, tem que parar e pedir para os amigos empurrar, né? Mas daí aparece um negócio bom, porque o carro é bom de ano. E você sabe que você levou já naquele chapeador que tampa os furinhos ali com papelão. O Cid não, o Cid era chapeador, mas fazia um negócio bacana, né? O Cid era, pensa num cara chapeador legal. Mas tinha aquele chapeador que tampava. Um dia eu tinha um carro, eu troquei por outro, daí quando eu peguei o outro fui dar uma arrumadinha. Quando eu tirei o tapete, estava cheio de lata de azeite arrebitado no carro, para tampar o buraco. Me lasquei todo. Então, a pessoa que pega um carro desse, ele é cristão, e aparece a oportunidade de vender, e o cara paga pelo ano, ele tem que ser real, ele tem que falar a verdade. Olha, eu estou me desfazendo desse carro aí, eu quero pegar um melhor, mas meu carro está assim, o motor está fumando, está arranhando da terceira para a quarta, não engata a ré direito, tem uns furinhos ali, o pneu é original, o carro é 1964, o pneu é original ainda, tá o arame está saindo para fora, então, né, é por isso que eu estou vendendo. Seja franco. Às vezes você perde um pouquinho ali, que daí vai desvalorizar, mas a bênção que vai ser lá no outro vai ser muito maior. E daí a pessoa que comprar, para ela, se ela comprar, ela está comprando sabendo, ela não vai poder dizer nada. Mas o que a gente vê aí, negocia com alguns cristãos para você ver. Como é que está esse carro? Isso é uma bênção de Deus na minha vida. Isso é um carro bom na minha vida. A pessoa compra e vem embora achando, nossa, o cara abençoou, ainda nós oramos, ainda quando terminou, quando nós fechamos o negócio, nós oramos. E quando vem na estrada, ele já para, já leva lá, o motor está batendo, tá pela última. Daí ele começa a entender aquela oração do cara, né? Era para pelo menos ele chegar em casa com o carro, era para isso. Jesus Cristo está dizendo, se você quer, você tem que tomar a sua cruz.
Você tem que ter um caráter de cristão sobre você, se libertar dessas coisas, jogar isso aí fora. Você vai perder, você vai perder. Só que você vai estar olhando para algo muito maior. Amém? E ele diz ali, por quê? Que proveito tem para alguém ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vai lá fazer um negócio bom, mas daí perdeu a alma. Vai poder evangelizar como? Vai poder falar de Jesus como? Ele diz ali, pois quem se envergonha de mim, né? Às vezes não quer falar que é cristão, não quer falar de Jesus, não quer falar nada, fica quietinho ali, parece 007, ninguém sabe que ele é agente, ele fica ali e tal, e daí passa batido, né? Se envergonhou de Jesus. O versículo 9, né, do texto que nós estamos lendo, diz assim, ó, Paulo ele diz, ó, eu prefiro ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, daquilo que eu achava certo, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Ele está dizendo, eu larguei tudo aquilo, porque tudo aquilo era lei, era eu que achava, era eu que fazia, era a lei do homem, tinha que circuncidar, tinha que fazer isso, tinha que ser da tribo tal, tinha que ser sacerdote, isso, tinha que ser aquilo. Eu larguei tudo aquilo, e hoje eu vivo pela fé, abri mão das coisas. Ele está dizendo, ser achado nele. Você já pensou? Deus olhar para a terra, irmã Márcia, olhar e achar o irmão Sérgio, a irmã Márcia, o irmão Arnaldo, o irmão Hélio, achar a gente, sabe por quê? Por causa de Cristo na nossa vida. Deus ele só nos acha por causa de Cristo na nossa vida. Amém? Porque Cristo, a Bíblia diz que Ele nos comprou e nós somos dele. E daí por isso que quando Deus sonda a terra, Ele nos vê. Porque fomos o quê? Achados nele. Olha, no versículo 9 ele diz, ó, e ser encontrado, ser achado nele, não na minha própria justiça. Ah, pastor, eu sou bonzinho, eu faço só o bem, eu não faço mal para ninguém. Nossa, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca fiz nada. Isso é minha justiça. E essa não adianta diante de Deus. O que adianta é eu ser achado em Cristo. É Deus olhar e ver que eu estou em Cristo. Opa, esse ali foi comprado. Esse ali é meu. Esse é servo, esse é filho. Ser achado nele, ser encontrado na segunda vinda, vivendo espiritualmente nele, como o principal da nossa vida. Quando eu amo Cristo mais do que a minha esposa sabe que eu amo muito mais a Cristo do que ela. Meus filhos também sabem. Alguns não entendem isso, que por eu amar Cristo muito mais do que a eles, eu nunca saí para comprar cigarro e não voltei, né? Que nem aquela história, né? Só o nosso pai saiu para comprar cigarro e não voltou. O meu foi assim, saiu para comprar cigarro e nunca voltou. Porque o parâmetro de amor é primeiro Deus, depois eu, depois o meu próximo. Então quando eu amo a Deus, quando eu amo a Cristo, eu tenho um parâmetro de amor, então eu consigo amar os meus filhos. Tem gente por aí que se engana com um tipo de amor. Acha que o amor é dar as coisas. Acha que o amor é presentear com tudo, é fazer tudo que o filho quer. E esse não é o amor. Esse não é o verdadeiro amor. Amor é você saber que você colocou, você pai, você mãe, é você saber que você colocou um ser na terra que vai ser eterno. O dia que você, lá com a sua esposa, conceberam esse filho, essa filha, dali para frente esse ser se tornou um ser eterno. E você vai provar o amor que você tem com ele, não dando as coisas, mas garantindo ele de ir para a salvação. Porque ele é eterno, ele vai passar a eternidade no céu ou no inferno. E isso é um dever nosso como pais. Uma baita responsabilidade. Você ter o poder de dirigir alguém, de colocar a vida daquela pessoa, atirar aquela pessoa para algum lugar. É como uma flecha que está na nossa aljava. Você tira aqui. E aí? Para onde é que nós estamos atirando? Esse é o amor. Esse é o amor que corrige. É o amor que chama a repreensão, que chama a atenção. Esse é o amor. E ser cobrado, nós vamos ser cobrados por isso. Vamos ser cobrados. Então é necessário.
E por isso eu amo mais, e por eu ter essa medida de amor, então eu consigo amar minha esposa, eu consigo amar os meus filhos. Por causa dessa medida, porque eu sei dessa responsabilidade. Por mais que eles não entendam, quando você está cobrando, quando você está dando a direção, por mais que eles não entendam, mas nós temos essa responsabilidade. Amém? Daí, já encaminhando para o final, ele fala no versículo 10: quero conhecer a Cristo, e ao poder da ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido isso, ele fala, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, ele fala, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e eu quero que você note isso: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É necessário na nossa vida nós esquecermos aquilo que ficou para trás. Tá, pastor, mas como é que eu vou esquecer? Aconteceu uma coisa assim. Não é esse tipo de esquecimento. Tem coisa na nossa vida que nunca vai se apagar, mas é nós não ficarmos apegados. Eu quero que você entenda, amém? Você está entendendo? Vamos supor, vamos colocar aqui algo. Na minha infância, vamos colocar aquilo que está acontecendo muito nos dias de hoje. Na minha infância, fui abusada. E toda vez que eu lembro, pastor, eu sofro com aquilo. Pastor, isso me... pastor, com isso eu não consigo ir adiante. Toda vez que surge uma oportunidade na minha vida, eu fico preso a essas coisas. Pastor, isso, pastor, aquilo. Pastor, toda vez que toca, isso me fere. O que acontece? Eu estou preso àquilo ainda. Pastor, o meu pai, que era para me proteger, fez isso. Pastor, a minha mãe, que era para me proteger, ela fez isso na minha vida. Tinha uma história de uma mulher com um médico, com um pastor, aliás. E ela era faxineira na casa desse pastor. E esse pastor, ele precisava fazer um trabalho em outro estado. E ele nunca estava em casa quando ela vinha fazer as faxinas, limpeza. E um dia deu um problema lá que ele não pôde pegar o avião. E ele teve que retornar. E ele pôde então conhecer melhor aquela mulher que fazia as faxinas na casa dele. Daí ele conversando com ela, assim, ela era bem obesa, assim, bem gorda mesmo, né? Daí ele conversando com ela, daí ela começou a se desabafar, ela disse: olha, eu não era assim desse jeito, mas meu pai e a minha mãe, um dia, porque eu peguei uma carona, indo da venda para casa, com um senhor, e não aconteceu nada, aquele senhor passou, me viu carregando aquelas coisas, e ficou com pena e me deu carona. Quando eu cheguei de frente de casa, que eu desembarquei, a minha mãe viu. E já quando eu desembarquei, ela começou a me chamar de um monte de coisa. E meu pai viu, me deu uma coça por causa daquilo. E depois, sempre que dava uma coisa, eles tocavam naquilo, batiam naquilo, falavam muito mal daquelas coisas. E eu agarrei muita raiva. Eu tenho ódio da minha mãe porque a minha mãe fez aquilo. Meu pai já é morto. Mas a minha mãe, eu tenho muito ódio dela. Do meu pai eu não consegui agarrar raiva, mas da minha mãe eu tenho muita raiva, muito ódio. E daí aquele pastor, ele entendeu por que ele tinha ficado ali. Por que ele não deu certo a viagem dele. Ele disse: eu preciso tratar com essa mulher. Ele pegou, conversou com ela, ela chorou muito. Ele disse: tu precisa perdoar. Tu precisa jogar fora isso. Isso está te prendendo ao passado. Você tem que deixar para trás essas coisas. Você tem que começar a viver daqui para frente. E ela dizia que não conseguia. E foi. O pastor começou a ministrar a palavra de Deus no coração dela. E aquela mulher, sem querer, eu quero dizer para você, que no primeiro momento ela disse: eu perdoo, mas ela não queria. Só que a palavra tem poder. Quando você libera, quando você diz: tá, eu perdoo. Isso no mundo espiritual tem um peso muito grande. Tem um poder muito grande. E essa mulher fez isso. E foi se passando o tempo. No outro dia esse pastor então foi pregar. E passou-se um tempo. Quando estava mais ou menos uns 6 meses depois, ele já viu aquela mulher. E já estava diferente. Tinha emagrecido bastante, assim, bem considerável aquilo que já era.
E foi um tratamento na vida dela, e aquela mulher então voltou assim ao peso, né, praticamente o peso normal. Uma pessoa de idade já, mas tudo porque ela se desprendeu do passado. Ela liberou o perdão. Ela parou de ficar olhando para as coisas lá atrás. Ela viu que ela tinha uma vida a seguir. Não adiantava ficar ali, mas lá no passado, mas um dia tu me chutou, um dia eu passei e tu fez isso, um dia... Não adianta nós ficarmos olhando para o passado. Paulo ele está dizendo, irmãos, não penso eu que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele está dizendo aqui, não alcancei o quê? Não alcancei a perfeição. Poxa, pastor, apóstolo Paulo está dizendo que ele não era perfeito. Se eu fosse assim, perto do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço, ele diz. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Sabe por quê? Sabe do que Paulo estava esquecendo? Dos gritos dos cristãos que ele tinha matado. Está esquecendo das pessoas que pediam, não leva meu filho, não leva meu filho. Ele levava. Ele tá dizendo, eu me esqueço daquelas coisas todas que eu fiz de errado. Me esqueço que eu estava lá e segurei as coisas para eles apedrejarem Estevão. Eu me esqueço de tudo isso, porque se eu não me esquecer dessas coisas, eu não consigo prosseguir. Ele está dizendo, eu me esqueço daquele que me bateu, porque depois que ele começou a ser perseguido, ele apanhou. Um dia ele teve que se fazer, sabe de quê? De morto. Bateram tanto em Paulo, que ele deu uma de, vou ficar aqui bem aqui, vou ficar bem quietinho aqui para eles acharem que eu morri. Ficou bem ali, eles olharam, morreu, vamos embora. Jogaram as pedras que tinha na mão, foram embora. De repente chega lá, acho que Silas e outro lá. Ô Paulo, ele, abriu o olho, tá tudo bem, é nóis, vamos lá. Levaram o Paulo, passaram a salmoura nele, deram um banho nele. Paulo com os olhos desse tamanho, tudo arrebentado de pedra, teve que se fazer de morto. Sabe o que ele diz? Eu me esqueço disso aí, para minha vida ir para frente. Me esqueço disso. Se eu me esqueço das vezes que o pessoal bateu, das vezes que eu fui apedrejado, das vezes que eu fui preso por amor do evangelho, eu me esqueço de tudo isso, porque eu quero ir para frente. Não quero ficar preso nessas coisas. Essa é a vaquinha que às vezes você tem. Às vezes você não esquece daquilo que fizeram para você. Esqueça. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ela é uma oração, mas ela é uma sentença para nós. Você sabia? Ela é uma sentença, porque nós falamos, perdoa-me como eu perdoo os outros. Eu estou dando uma sentença para mim mesmo. E se eu não perdoo os outros? Eu mesmo estou dizendo que então não é para me perdoar. Nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. E Paulo está dizendo, e vou avançando para aquelas que estão adiante. O que está adiante de nós? O céu, a prosperidade. Enquanto nós vivemos aqui, Deus tem prosperidade para os seus filhos. A Bíblia diz que nós não vamos mendigar o pão. A Bíblia diz que nós vamos passar tempos difíceis, atribulados e tudo, mas não é passando necessidade. Muitas pessoas querem bênção, querem ser prósperos, querem as coisas, mas não se libertam do passado, não fazem nada, mas querem a bênção. É necessário nós nos desprendermos de tudo aquilo que já passou na nossa vida. Pessoas que nos magoaram, nos chatearam. Talvez essa é a tua vaquinha. Talvez você se prende nessa vaquinha. Não vou fazer porque aqui eu vou aguentar essa minha vaquinha. E vai vivendo aquela vida miserável que era a vida daquele dono do sítio. O dia que você joga aquela vaquinha fora, se desprende daquela vaquinha, deixa a vaquinha morrer, né? Teve que acontecer um dia o quê? O rei teve que morrer, sabe para quê? Para Isaías poder ver a glória de Deus, teve que morrer um rei. Talvez para nós vermos a glória do Senhor, tem que morrer a nossa vaquinha. Aquilo que você tem levado ali. Eu vou com Deus, vou para a igreja, está tudo bem, mas eu trago a minha vaquinha, o meu probleminha, eu carrego junto comigo, porque esse aqui tem que me ajudar. Isso aqui tem mantido de pé, porque o dia que eu dar a volta por cima, eles vão ter que me engolir. O dia que eu fazer isso, eles vão ter que ver. Gente, isso aí não vai adiantar de nada. Não adianta de nada. Paulo diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e vou avançando para frente. Lucas 9,62, Jesus diz assim, ninguém pode colocar a mão no arado e olhar para trás.
se esse assim fazer, não é apto para o reino dos céus. Vocês já viram como é que é o arado, né? Não é aquele trator, né? É o arado que a pessoa vai aqui, ó, né? E o cavalo ali dando umas banadas ali, né? E ali, de vez em quando vem uma bufa do cavalo, né? E não dá para olhar para trás, tem que ir reto ali. Porque se ele olhar para trás, ó, Jesus está dizendo, se você botar a mão no arado e ficar olhando para trás, acabou-se. É firme aqui, ó, é firme. Vai vir a bufa, né, do cavalo, vai vir, mas mantenha firme, né? Fica firme ali. E para nós vermos como é que nós estamos, né, a Bíblia é o nosso marco para mostrar se estamos progredindo ou retrocedendo. Por isso que a palavra tem que ser bíblica. Daí nós nos analisamos, olhamos para dentro de nós. Tem palavra que mexe com a gente. Poxa vida, nossa, meu Deus, vontade de não ir mais nessa igreja, né? Mas essa palavra mexe, dela restaura, dela cura. E no outro dia eu não vejo a hora de vir de novo para ser alimentado por ela. Ela vem lapidando, né, o diamante, né, avançando para as coisas que estão adiante. É como se eu estivesse num corredor, numa corrida, onde eu faço o quê? Você já viu os corredores quando estão correndo a maratona? No final já esticam o corpo assim, né? Isso é para passar com o corpo ali. Às vezes tem um que está no lado dele, ele quer passar com o nariz, para mostrar que ele passou na frente. E vale, quer dizer para você que vale. Paulo está dizendo, eu faço a mesma coisa, que eu estou indo para frente, não estou indo para trás, não estou parado. Amém? Estou avançando. Eu quero convidar você então para você se colocar de pé. E nós vamos orar. Nós vamos orar. E nesse momento de oração, de reflexão, eu quero que você feche os seus olhos. Pode ficar tranquilo, feche os seus olhos. Fica tranquila, feche os seus olhos. Às vezes você nem entendeu qual é a sua vaquinha. A vaquinha é aquilo que prende você, é aquilo que tem feito você ficar acomodado e não tem deixado você prosseguir, você ir para frente. Deus, ele tem muita coisa para fazer na tua vida. Isso eu não estou falando como um jargão, né, de pregador, que Deus tem coisa para fazer. A palavra de Deus diz isso. Avançando para frente, para aquilo que está proposto, aquilo que está pronto para nós, já está pronto, gente. Eu quero dizer que Deus não precisa fazer, já está pronto para mim e para você. Mas é necessário nós abrirmos mão de alguma coisa. E não é dar para a igreja, não. Eu quero que você entenda isso aqui. Essa palavra, às vezes, tem lugares aí que eles levam no sentido de ganhar coisa para a igreja. Não é isso. É você abrir mão de você mesmo, de coisas que talvez estão te prendendo na tua vida. E pela palavra de Deus, pelo poder que está sobre a igreja, pelo nome de Cristo que está sobre nós, eu trago essa mensagem nessa noite na tua vida, para que você se desprenda daquilo que tem te segurado, aquilo que tem feito você não avançar. Às vezes você está tão bem, está tão bem com Jesus, está fazendo as coisas, de repente volta aquele pensamento e você volta lá atrás, você regrediu. Deus está te convidando nessa noite para você lançar isso fora. E é você com Deus. Você pode dizer aí onde você está: Deus, eu quero jogar fora isso. Isso me machucou, isso me ofendeu, isso me torturou, isso tem me segurado, isso tem feito a minha vida ir de ré. Eu quero lançar isso fora agora. Não quero mais isso na minha vida. Mesmo que dentro do teu, assim a vontade não é, mesmo que a vontade não seja, faça isso para você ver. Faça isso. Eu quero convidar você, se você tem coragem mesmo, faça isso. Faça isso, se liberta, joga fora agora. Foi lida uma passagem aqui nessa noite pelo irmão Caio, dizendo: você que está, né, sofrendo, triste, angustiado, venha ao Senhor Jesus Cristo, deposite nos pés dele o teu fardo e tome a justiça dele que é mais leve, tome o dele que é mais leve. Não fica carregando esse fardo, essas coisas, lança isso fora. Em nome de Jesus. Papai querido, foi através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos deu autoridade para trazer essa mensagem nessa noite. E o que eu te peço nesse momento, Senhor, é que essa mensagem,
ela seja como uma semente, meu Deus, que venha frutificar no coração de cada ouvido, tanto aqueles que aqui estão, também daqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra jamais volte vazia, que ela jamais volte, Senhor, sem fazer primeiro aquilo que o Senhor quer que faça. Vem lapidar o nosso coração, vem nos tornar em terra boa, Pai. Molha a nossa terra, molha a nossa vida, Senhor. Não nos deixe nos tornar secos, ranzinzas, pessoas que são que nem pedra, Pai. Não nos deixe assim. Que nós venhamos lançar tudo fora, porque a Tua palavra diz que um coração amargurado, ele prejudica até aqueles que estão em volta. Pai, no nome de Jesus, cada um que ora comigo nesse momento, que está pensando nesse problema, que está pensando, Pai, nessa vaquinha, nessa situação, nisso que ela tem se apegado, essa pessoa nesse momento, em nome de Jesus, que está lançando, mesmo sem querer, Pai, mesmo sem ter vontade, está fazendo por fazer, que essa palavra, meu Pai, se torne realidade no nome de Jesus. Que essa palavra, meu Pai, traga cura, Senhor, cura para a alma, cura para o espírito, Pai. Pessoas estão doentes da alma, adquirindo depressão, ansiedade, a doença do pânico, por causa da raiz de amargura, por causa de carregar coisas do passado, peso, excesso do passado. Em nome de Jesus eu oro com essas pessoas, coloco todos na Tua presença, Pai. Eu não tenho poder, Senhor, mas eu falo com Deus que tem poder. A mensagem, Pai, ela não tem poder, mas o dono da mensagem, que é o Senhor, tem. Então em cada ouvido onde entrou essa mensagem, que haja libertação, que haja resplendor, que haja glória, que haja restauração nesses lares. Pais e filhos, mães e filhas, pais e filhas, mães e filhos, marido e mulher, mulher e marido, sogro, sogra, genro. Pai, que haja restauração em nome de Jesus. Cura, Pai, liberta para aquilo que está posto diante de nós, que é a salvação. E o Teu nome seja glorificado e honrado em nome de Jesus. E todos dizem amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe nossas vidas, que nós saiamos curados, e que esse processo de cura, sabe, aqui começa um processo, que ele não pare aqui. Esse processo de cura, você tem que dar sequência nisso. Vá perdoando, vai eliminando essas coisas, vai deixando para trás isso que te atrasa. Deus tem muito mais na tua vida. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer o meu amigo, meu irmão, né? Nosso irmão que está lá. Amém? Deus abençoe ele, né? Glória a Deus. Que Deus possa fazer grandes coisas na tua vida. Que daqui 1 ano, 2 anos, é que nem aquelas lembranças que vem no Facebook daquilo que você compartilhou, né? Você vai lá, tal ano eu compartilhei isso em tal dia. Que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, você tem essa lembrança e você diz assim: poxa, aquele dia eu liberei perdão e fui curado. Que essas lembranças venham na tua vida e que isso venha glorificar a Deus. Levante a mão para o alto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, e todos dizem amém, Jesus. Agradeço você que permaneceu com a gente também aqui através da internet. Que Deus alcance a sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Amém.